Eu gostaria de fazer uma explanação histórica para que a gente entenda qual é o contexto do tango social. O que é o tango social? Como ele surgiu? Como ele desapareceu e como ele tenta ressurgir e quais são os obstáculos para que ele ressurja. Então, se você dança tango, se você frequenta milongas ou pretende frequentar, se você se interessa por tango, isso é um assunto muito importante para que você entenda tudo isso. O tango sempre foi assim, rebuscado, cheio de firulas, desde que ele nasceu no século XIX. Pulo, salto e vira para cá e joga para lá, e estica a mulher aqui, estica a mulher ali. A ação era mais masculina, menos feminina, tipo, você via menos a mulher dançando e mais um homem dançando, coisa que se inverteu hoje, mas enfim, naquele contexto. E não existia um baile de tango. O tango estava sempre num ambiente mais prostibulário. Era como funcionava um prostíbulo, óbvio, né? Você tem meia dúzia de homens, ou 10 ou 20 homens ali, consumindo bebidas com as mulheres, e duas ou três pessoas no salão. Dançando o quê? Jogando a mulher para cá, virando para lá, baixando, subindo. Por quê? Porque aquilo, você não pode chamar aquilo de um contexto social. Por quê? Porque não tem muitos casais. Então se fazia um tango à vontade. Se quisesse fazer, podia se fazer. Né? Não era um ambiente social. Esse ambiente social que nós conhecemos vai nascer nos anos 30, com o nascimento dos tangos dos clubes de bairro, os bailes de bairro, os bailes do centro, isso tudo vai nascer nos anos 30. Antes dos anos 30, estava mais nos cabarés, estava mais nas casas de prostituição, e a partir dos anos 30 virou baile. Agora, o que eu quero que você entenda? Quando ele vira baile, torna-se proibido aquele tipo de movimentação. E isso já havia nascido alguns anos antes, o tango salão, que é o tango que a alta sociedade portenha assimilou. O tango salão daquela época, o que era? Apenas caminhar e brincar com a música. Se divertiam muito, mas se divertiam brincando com a música e não se divertiam nos movimentos. Esse era o tango salão, nasceu anos antes, não dá para explicar isso agora nesse vídeo, vai ficar muito longo. Só se permitia a partir dos anos 30 no ambiente social esse tango salão. O tango, que era conhecido como o tango origeiro, o tango com cortes, ele não se permitia no salão. O que são cortes? Cortes são passos. Então, o tango com cortes, ele era proibido nos salões sociais, onde existiam muitos casais dançando como um baile que nós conhecemos hoje, o baile que nós frequentamos, as milongas que nós frequentamos. Muitos casais rodando o salão. Só se permitia o que se chamava de tango salão. Para a gente não confundir esse termo, vamos falar que ali se praticava um tango social, que é você dançar ocupando pouco espaço, em volta, no meio de pessoas, trocando de parceiro, dançando com várias pessoas. Isso é o tango social. Eles chamavam de tango salão na época, só que aí nós temos o tango salão hoje, nós vamos fazer uma confusão. Então vamos separar, a gente pode até chamar isso de tango salão original, que é o tango que nasceu no começo da década de 10. E é o único tango permitido nos bailes da década de 30, 40 e 50, onde houve o grande apogeu do tango de toda a história. Onde surgiu de Sarli, Pugliese, Troilo, onde houve o grande apogeu do tango, o verdadeiro palpitar do tango máximo foi nos anos de 35 a 55. Aí você tinha dezenas de bailes, centenas de bailes pela cidade, cheios de gente. Como é que se permitia dançar? Aquele tango salão ou o tango social. Aquele tango que não era o social, que era o tango para lá e para cá, esse continuou existindo, só que fora do ambiente social, dos ambientes prostíbulários. Muitas vezes o mesmo dançarino que ia dançava tango social ali quietinho, brincandinho com a música, se divertindo ali com pouco, quando ele ia no prostíbulo, ele ia dançava o tango origeiro, o tango com cortes, o tango com figuras, e para cá e para lá, e para cá e para lá. Às vezes era o mesmo dançarino, mas ele não podia levar aquele tango que ele, entre aspas, se divertia mais, ou gostava mais, ele não podia voltar para o tango, levar para um ambiente social. Não cabia, dava briga, dava problema, todo mundo se batia. Então, era proibido. Tinha gente que trabalhava no baile tirando essas pessoas que queriam fazer firulas no baile, passos, seja qual for. Era só caminhar, brincar com a música, se divertir com isso. Isso dura das décadas de 30 a 50. Quando o tango começa a declinar por diversos motivos, na década de 50 para 60 e 70, principalmente 70, você vai ver a grande juventude aderindo ao rock and roll e outras vibes culturais e abandonando o tango.
Algumas pessoas seguem dançando o tango, mas os bailes deixam de existir. Não completamente. Algumas quadras de esporte dos bairros de Buenos Aires seguiam com bailes de tango. Quem frequentava era mais o pessoal da terceira idade, o pessoal mais velho, que viveu o tango nos anos 30, 40, estava ali dançando nos anos 70, o tango de sua juventude. Como que eles dançavam? Eles dançavam, e isso nós temos vídeos provando, não aquele tango original, caminhado. Eles já botavam as firulas de volta no salão. Por quê? Porque eram salões grandes e tinha pouca gente. Você tem vídeos disso. E essa geração que dançou nos anos 70, os anos 80, eles voltaram a fazer no salão as firulas porque dava. Não era mais um ambiente social sobrecarregado de pessoas. O problema é que quando o tango volta a ser moda, volta nos anos 80, a partir do espetáculo Tango Argentino, que o tango ele volta para o mundo inteiro como febre, a partir daí você tem começando a nascer novos bailes, porque isso reverbera em Buenos Aires, esse sucesso mundial do tango reverbera em Buenos Aires, e novos bailes de tango começam a surgir. E esses dançarinos, que são os dançarinos, eles se esparramam por esses bailes, ensinam outras pessoas, inclusive os próprios artistas do tango em cenário vão ensinar outras pessoas, e começa a surgir nesse ambiente pré-social, que ainda não é um ambiente social porque não tem gente, não tem muita gente, dos anos 80, começa a voltar o tango, mas ele volta assim, não como o tango social, necessário para um baile cheio. Ele volta esse tango pré-social, que foi o mesmo tango dos anos 20, dos prostíbulos, talvez um pouco mais requintado, com um pouco mais de postura, um pouco mais evoluído. Tango fantasia, se chamava, né? A maior parte dos dançarinos dançavam assim. E aí você tem algumas pessoas que preservaram o tango social e permaneceram dançando o tango social, mas a grande maioria, o tango se expandiu com essa outra cara, com essa cara mais livre. Só que aí, qual é o problema? As milongas começam a se multiplicar, os dançarinos começam a se multiplicar, as milongas começam a se encher, e você novamente tem um ambiente social. Só que sem a proibição dos passos que houve no ambiente social dos anos 30. O que você tem, então? Você tem uma bagunça. Não em Buenos Aires, que eles sabem, eles viveram o contexto histórico. Então, você vai numa milonga tradicional de Buenos Aires, você percebe que existe um respeito, as pessoas dançam pequena, cada uma no seu espaço, brincando com a música, curtindo, caminhando. Mas nos ambientes mais jovens, nos ambientes onde as pessoas não têm essa absorção cultural do tango, ou seja, tiveram uma absorção acadêmica, o que eles usam é o tango salão atual, que é uma adaptação do tango em cenário, que foi o que surgiu, foi o que foi ensinado para a maioria das pessoas. O meu questionamento é esse. Você conhecendo a história, o tango social ele existiu entre 30 e 50, e entre 30 e 60, ele deixou de existir porque não tinham pessoas nos bailes, então ele voltou a se esparramar, deixou de ser tango social, passou a ser tango, enfim, tango não social. E quando voltam as milongas no tango, na década de 80, ou começo da década de 90, esse tango é que começa a se proliferar. E aí você tem pessoas no mundo inteiro aprendendo esse tango e querendo praticar esse tango nos ambientes sociais cheios de gente. E eu tenho dó, porque esse tango social, mais tranquilo, mais caminhado, é tão interessante porque ele é muito profundo. Ao passo que o tango cheio de movimentos, ele é mais horizontal do que vertical. Ele tem muita coisa nele, mas tem pouca profundidade. Profundidade no sentido de sentir um violino, degustar um movimento, um acorde de piano com uma movimentação tranquila, profunda, que você possa imprimir naquela movimentação bastante do seu sentimento. Não, em um violino você já fez 5, 6 coisas. Então, minha proposta é essa, é a gente entender que quando tinha muita gente, o tango era dançado calminho. Sumiu as pessoas, agora voltaram as pessoas. Como que a gente vai dançar o tango? Calminho, tranquilo, para gerar um ambiente interessante e respeitoso na milonga, onde todos podem dançar com todos, porque ninguém está fazendo grandes coisas, mas sim sentindo muito, né? Onde eu vejo, às vezes o cara vai tirar a mulher para dançar, começa a pedir gancho, pedir voleio, e a mulher às vezes nem aprendeu aquilo, ou sabe, mas sabe com outra linguagem que aprendeu de outro professor.
E aí começa a dar uma desarmonia total e a mulher fica tensa, e sendo que se o cara simplesmente pegasse a mulher, escutasse a música, brincasse com o detalhe, ela percebeu, ela brincou também. Fica aquela coisa muito mais harmoniosa e muito mais parecida com o que deveria ser dentro de um ambiente cheio social. Tá? Essa é a minha reflexão. Será que nós não podemos mergulhar nessa outra piscina? Muito obrigado, pessoal.